Credibilidade acima de tudo. Na última sexta-feira, durante as tradicionais celebrações da Sexta-feira Santa, uma encenação da Via Sacra realizada em frente à Catedral de Santo Antônio de Pádua, em Patos de Minas, repercutiu em todo o município. A apresentação, inspirada na campanha da Fraternidade 2025, abordou o tema Fraternidade, Ecologia Integral e trouxe cenas críticas à degradação ambiental, provocando reações diversas, inclusive acusações de ataque ao agronegócio e viés político. O texto da peça que tivemos acesso menciona a contaminação de águas por mineração, desmatamento, uso de agrotóxicos, colapso ecológico e outros temas ambientais que geraram desconforto, especialmente entre representantes e defensores do setor agropecuário. Além disso, outros interpretaram a temática como discurso pertencente a determinado setor partidário. Diante disso, recebemos hoje no Jornal da Manhã Patos o colunista de agronegócio da Jovem Pan e também presidente da Agência para o Desenvolvimento de Patos de Minas, a ADESP, Bené Romano, para comentar sobre a repercussão do caso, refletir sobre o papel do agronegócio na sustentabilidade e esclarecer esses pontos de tensão entre fé, ecologia e desenvolvimento. Bené Romano, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do Jornal da Manhã Patos. Quase que saiu um Agro em Foco aí. Quase, daqui a pouco. Bené, bom dia para você. Então vamos lá, falando de coisa séria agora. Bené, qual foi a sua primeira impressão ao assistir ou tomar conhecimento do texto da Via Sacra encenada na Catedral? Bom, com todo o respeito a quem escreveu o texto, né, uma artista reconhecida aqui na nossa comunidade, pessoa envolvida na parte cultural, eu achei um texto com um viés bastante voltado contra o agronegócio, de forma que não representa a realidade do nosso agronegócio. E, infelizmente, essa é uma visão distorcida que grande parte das pessoas tem, não sei se por falta de conhecimento ou por falta de realmente querer entender o verdadeiro papel do agronegócio brasileiro. Bené, a peça apresenta empresários incentivando o uso de agrotóxicos, trabalhadores colapsando sob o peso da cruz do progresso e associa a destruição dos biomas à crucificação de Jesus. Como que o senhor vê essa ligação entre fé e crítica socioambiental? Bom, eu sinceramente não vou entrar na questão da fé, que eu acho que a gente tem que respeitar. Cabe aqui eu fazer uma avaliação sobre o que foi dito em relação ao agronegócio. Primeiro, usa o termo agrotóxico, quando na verdade a gente tecnicamente usa como defensivo agrícola. Por quê? O defensivo agrícola ele protege as plantas de pragas e doenças. Então, e ele não é tóxico desde que utilizado de maneira técnica, na quantidade ideal, nas condições ideais. O Brasil, ele tem a fama errada de ser o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Sim, em volume nós somos os maiores. Por quê? Porque nós fazemos 2 ou às vezes até 3 safras por ano, né? Enquanto nos países da América do Norte ou Europa, por exemplo, eles fazem apenas uma, por questão de clima. Mas, no ranking de uso por área, nós estamos bem longe, nós estamos em 16º, ou seja, a gente faz um uso bastante racional. E o produtor que é eficiente, que é econômico, ele não vai jogar produto de forma errada, desordenada, para encarecer seu custo de produção. Então, essa questão do uso indiscriminado do agrotóxico é uma inverdade que, infelizmente, está na cabeça das pessoas que não têm o devido conhecimento do setor. Bené, como é que o senhor avalia o impacto de uma encenação com esse tom na opinião pública, especialmente em uma cidade fortemente ligada ao setor agropecuário? Sim, eu prefiro acreditar que é por falta do conhecimento mesmo, né? Por quê? A nossa região, o Alto Paranaíba, é uma das regiões que tem um agronegócio mais diversificado e tecnificado do Brasil, tá? E eu trago aqui um dado importante sobre IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano de Patos de Minas, ele é o 20º do estado
está acima do índice do IDH de Minas e do Brasil. E graças, principalmente, não vou dizer somente, mas ao agronegócio, que traz desenvolvimento, traz emprego, traz renda. Então, essa questão de um ataque a um setor tão importante, talvez seja por falta de entender. E aqui fica um convite, né, a todas as pessoas que têm essa visão. Estamos abertos, eu digo, como agrônomo, que militei a vida inteira dentro do agronegócio, e como um presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Patos, para mostrarmos a realidade desse setor tão importante para a nossa economia. Bené, pegando justamente esse gancho, o senhor acha que o agronegócio está sendo de fato tratado como um inimigo do meio ambiente nesses discursos de representações artísticas? E agora eu amplio essa nossa conversa, essa nossa entrevista, além desta peça em questão? Infelizmente, Matheus, eu posso dizer que o agronegócio ele é demonizado, né? Ele é tratado de uma forma absurdamente pejorativa e como realmente o senhor vilão de todos os males, dos problemas climáticos, como se não tivéssemos várias indústrias na cidade, contaminando, né, rios. A gente tem aqui problemas no tratamento do nosso esgoto, que joga água no nosso rio Paranaíba. Enfim, eu quero dizer que o agronegócio, as leis ambientais brasileiras são uma das mais rigorosas e completas do mundo. Enquanto a gente precisa de ter reserva legal, né, precisamos de ter a área de preservação permanente, nos Estados Unidos, na Europa, as áreas são muito menores, ou seja, as leis ambientais elas são muito mais rigorosas. Apesar disso tudo, infelizmente existe essa mentalidade urbana, mentalidade de algumas classes artísticas, que eu tenho o maior respeito, mas na hora que vem criticar algo que a gente conhece bem, eu discordo totalmente. Excelente, agora pontualmente 8 horas da manhã, o Bené Romano continua conosco aqui no estúdio Edilson Guimarães. No próximo bloco a gente continua repercutindo aqui a tensão entre fé, ecologia e desenvolvimento. Já de volta ao vivo, diretamente do estúdio Edilson Guimarães com seu Jornal da Manhã Patos. Agora são 8 horas 3 minutos. Repita. 8h03. Neste segundo bloco da nossa conversa com Bené Romano, vamos discutir a visão ecológica do agronegócio, os desafios da sustentabilidade no campo e os efeitos das mudanças climáticas sobre a produção rural. Antes de darmos seguimento à entrevista, vamos agora ler a nota oficial publicada pelo padre responsável pela encenação. Lembramos que as portas da Jovem Pan Patos seguem abertas para possíveis manifestações. Você que nos acompanha por meio do YouTube, confere agora esta imagem que reflete a nota. A nota diz o seguinte, não é mesmo, Sabrina? Isso, abre aspas. Eu, Padre Marcos Vinícius Magalhães Teixeira, administrador paroquial da Paróquia Santo Antônio de Pádua, Catedral de Patos de Minas, assumo a responsabilidade pela apresentação teatral intitulada Paixão de Cristo Via Crucis, encenada na porta da Catedral. Também me responsabilizo pelos seus efeitos contrários à minha intenção. Sou patense católico, filho e neto de agropecuaristas e procuro ser fiel ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e à doutrina da Igreja. O objetivo da apresentação de ontem, à luz da campanha da Fraternidade 2025, cujo tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom, foi atentar para a destruição do meio ambiente e suas consequências que ferem também o coração de Cristo. Fiquei surpreso com a má interpretação e mau juízo que algumas pessoas da sociedade patense estão fazendo, dizendo que fizemos política ou que atacamos o agronegócio. Li, corrigi e aprovei o texto da apresentação e o tenho em mãos para quem quiser ver. Em nenhum momento foi citado algum partido político e nem atacado o bom agronegócio. A nota segue, não sou esquerdista, nem petista, nem adepto à teologia da libertação e nem o contrário ao agronegócio. Meu partido é o Evangelho e voto no que me parecer mais próximo a esse. Dependo do agronegócio como qualquer pessoa normal e nem sou tão afeito a temas sociais. O que mais me entristece é que acusam até o nosso querido bispo, que nem tinha consciência do conteúdo da apresentação e foi para assistir como
qualquer fiel. E mais, desconsideraram o trabalho e o esforço de tantas pessoas envolvidas, muitos também filhos e netos de agropecuaristas. Por fim, faço um apelo a todos. Se não conseguiram ver a paixão de Cristo na destruição da criação, que consigam vê-la pelo menos em nós sacerdotes, que somos todos os dias julgados, condenados e crucificados nas redes sociais e pela língua de muitos. Fecha aspas. Bene Romano, a encenação fala de biomas feridos como se fossem o corpo de Cristo na cruz. Como é que o setor vê a responsabilidade sobre a degradação de biomas, como por exemplo o cerrado presente aqui em nossa região? Bom, Sabrina, é óbvio que a gente não pode generalizar e dizer que, olha, 100% dos agricultores respeitam a lei. Claro, assim como qualquer segmento, qualquer setor, teremos pessoas que infringem as leis, assim como temos agricultores que seguem exatamente, algum outro pode sim destruir o cerrado de forma desordenada e contra a lei. Por exemplo, na área que foi citado, né, na questão de mineração, de exploração de ouro, existe sim quem joga mercúrio nos rios. Infelizmente, é um problema humano. Mas eu posso dizer com toda certeza que hoje o agronegócio brasileiro é uma referência em termos de sustentabilidade. Há 50 anos, os cerrados brasileiros foram abertos, né? Hoje, sim, é um celeiro de alimentos para o mundo, de forma bastante equilibrada. Nós temos o plantio direto, temos hoje a agricultura regenerativa, ou seja, temos várias tecnologias e formas de manejo que tentam trazer o máximo de equilíbrio para uma produção de alimentos sustentável. Bené, nos últimos tempos, um tema bastante presente tem sido as queimadas, recordes e também recordes de temperaturas. Qual que é o impacto de tudo isso para o produtor rural? Essa pergunta é muito interessante e a gente gosta de enfatizar que, em sã consciência, qual o produtor que colocaria fogo no seu patrimônio lavoura, patrimônio pasto, patrimônio terra, que o fogo ele prejudica aquele bioma, prejudica, né, as condições do solo. Então, nenhum produtor coloca fogo na sua própria propriedade. E foi detectado isso, que em várias áreas em que houve fogo, isso aí foi dito, foi esclarecido, alguns movimentos, principalmente movimentos sem terra, que não têm compromisso com as propriedades alheias, eles atuam de forma contra a lei, né, invadindo propriedades, eles chegam, colocam fogo, que é uma forma de amainar ali para produzirem, sem um compromisso. Então, o fogo não é colocado pelo próprio produtor, ele estaria colocando fogo no próprio patrimônio. Bené, desculpa te interromper, seria muitas das vezes de forma criminosa esses aterramentos? Recentemente, Matheus, foram presos pessoas no estado de São Paulo colocando fogo em canaviais, tá? Então, para incriminar, né, o proprietário, a usina. Então, e o reflexo disso, sem dúvida alguma, é um reflexo grande para a questão, né, de que você está jogando carbono, né, na biosfera, ou seja, é um problema sério ambiental. Então, o fogo hoje, a legislação, por exemplo, para cana, ela proíbe colocar fogo. Então, hoje as colheitas são mecanizadas. Então, toda a legislação ela segue no caminho da preservação do meio ambiente, de forma que a produção de alimentos seja cada vez mais sustentável. E o produtor tem consciência disso, porque ele não pode agir contra si próprio, prejudicando o seu patrimônio, que é a terra, é o seu maior patrimônio. Bené, por fim, qual o caminho possível para superar a polarização e construir pontes entre o campo, a cidade, a fé e o meio ambiente? Eu diria que as pessoas que têm esse radicalismo, né, muitas das pessoas não têm o mínimo de conhecimento, que estejam abertas a conhecer, a visitar, a dialogar. Eu entendo que o diálogo é o melhor caminho para qualquer problema, para qualquer polarização, né?
A fé, cada um carrega consigo, isso aí é uma questão muito pessoal, né? A religião, cada um tem a sua, a gente tem, na minha opinião, um Deus só, temos um planeta só, que se chama Terra, então temos que tratar a nossa Terra, temos que tratar a questão da segurança alimentar de uma forma séria, sem radicalismo, né? Sem apontar o dedo, mas sim sentando, conversando, dialogando, porque eu acho que o diálogo e o entendimento de forma empática é o melhor caminho. Bené, para a gente poder fechar em uma análise rápida, o agro mais faz do que destrói? Não tenho dúvida. Quando me falam que o agro mata, eu concordo. Ele mata a fome de milhões e milhões de brasileiros e também a gente exporta alimentos para o mundo. Tá certo, Bené, muito obrigado pela participação aqui na nossa entrevista. Agora são 8h11. Daqui a pouco o Bené ele volta com o Agro em Foco. Bené, muito obrigado pela participação e até já. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço.